Shalom, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um programa A Vereda do Justo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Neri, do Ministério Fé para o Rapto, aqui na capital de São Paulo. Estamos aqui no bairro de Guaianazes. E queremos agradecer a Deus mais uma vez de nos dar essa rica oportunidade para que eu e você, juntos, possamos estudar a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, e também nos debruçar na mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, essa mensagem tão poderosa, tão maravilhosa, pregada pelo reverendo William Marion Branham, o nosso profeta. Hoje queremos também agradecer a você pela audiência, pelo carinho, pelo cuidado, pela disposição de parar um pouco os seus afazeres e poder também dar um tempo a esse trabalho que nós fazemos de todo o nosso coração, a fim de conhecermos as profecias para este dia, tendo de certo que Deus tem sido misericordioso conosco em nos revelar a sua palavra, em nos dar e nos enviar o profeta. Então, nessa noite, nós gostaríamos de abordar o tema revelação profética, né? Mensagem profética, né? As profecias, as palavras seladas, né? A mensagem do tempo do fim, essas coisas, né? Mostrar o quanto você é especial para Deus. No livro sagrado, na Bíblia Sagrada, em Daniel capítulo 12, versículo 9, começa assim: E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao fim do tempo, ou até ao tempo do fim. Se você ler também em Apocalipse, no capítulo 5 de Apocalipse, vai estar escrito assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, nós estamos vivendo num tempo da abertura da palavra de Deus. E nós recebemos um profeta. E esse profeta abriu esses mistérios para nós. Olha só como nós somos especiais. Olha só como nós devemos ser gratos a Deus por conhecermos esta parte da palavra que estava selada. O profeta menciona, ele chega a dizer que assim como Gabriel foi enviado a Daniel para mostrar esses mistérios, o Espírito Santo viria à igreja nesses últimos dias e também mostraria a revelação desses mistérios. O profeta veio. Deus enviou um Elias para nós. Ó, como nós estamos agradecidos nesta noite de sexta-feira, por saber que em meio a essa multidão do nosso globo terrestre, em que vivemos, nós somos uma pequena parcela que recebeu Elias, que vimos a manifestação do Filho do Homem em nossos dias e que agora somos os Daniéis do tempo do fim, esses que estão debruçados nas Sagradas Escrituras a ponto de descorrer as profecias deste tempo. O profeta, ele abriu para nós nesses últimos dias. Podemos olhar, podemos ver, podemos enxergar os padrões,
podemos ver a continuidade da palavra, podemos ver o plano de Deus, tanto para a noiva, o plano de Deus para as virgens nécias, o plano de Deus para as nações. Que coisa! Podemos ver os tipos, podemos ver José se dando a conhecer a seus irmãos, podemos ver Benjamim incendiando a alma do seu irmão José, podemos ver Esther se levantando, chegando até o palácio, né, para que pudesse então exercer a autoridade e pudesse fazer um edito a favor para salvar o seu povo. E Esther era uma benjamita. Podemos ver Ruth, um outro tipo, de uma igreja gentia, sendo levada com Noemi, após a morte dos filhos de Noemi, após as festas das trombetas, ali, né, através das guerras, através das dores, através da morte de seus filhos de Noemi. Então Ruth volta com Noemi. Então Noemi representando a igreja mais velha, a igreja judaica, Ruth, a moabita, representando a igreja gentia, e através da festa das trombetas, desses apertos que os judeus sofreram, eles foram forçados a repatriar a sua terra. Com isso, surgiu uma Ruth, e uma verdadeira Ruth, aí já começa, né, o nosso programa. Uma verdadeira Ruth vai dizer para Noemi estas palavras: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então não há uma Ruth que não esteja conectada com o povo de Noemi. O teu povo é o meu povo. Essa é a Ruth desse tempo. Esta é a Esther que foi levantada nesse tempo, que está casada, que subiu ao palácio real. E Mardoqueu chega para Esther e diz: foi por isso que você chegou até aqui. Não pense que só porque você chegou aí você está salvo. Agora você tem que encarar as responsabilidades de uma rainha, porque foi para isso que você foi levantada, e fazer algo a favor do seu povo. Porque o inimigo está se levantando para matar os 144.000. E o profeta nos ensinou em várias mensagens que nós vamos intervir esse plano diabólico. Que coisa maravilhosa! Sabemos que do lado de cá, o rapto é secreto. As igrejas continuarão pregando e a igreja noiva terá se ido para a ceia das bodas do Cordeiro. Mas no nosso regresso, Jesus será visto. Nós seremos vistos, não é? Todo olho o verá, Jesus com seus santos ressuscitados, ou seja, do outro lado, para eles que não viram nada, eles verão, contemplarão uma ressurreição, porque nós apareceremos do outro lado. Ele fala isso na mensagem, o quarto selo. Na mensagem do quarto selo ele fala isso, só para não deixar nas minhas palavras, né? Mas no quarto selo ele fala isso. Na página 296, no parágrafo 335. E aqui vem Jesus descendo do céu com os santos ressuscitados, palavra vindicada. Que coisa maravilhosa. Então o profeta veio nesses últimos dias. Nós temos recebido Elias. Então nós podemos olhar, nós podemos ver esses padrões, nós podemos ver esses tipos, nós podemos ver a continuidade das Sagradas Escrituras, nós podemos ver a nossa continuidade, nós podemos ver que nós cavalgaremos esse caminho uma vez mais. Meu Deus, está tão claro, não?
ficou tão assim aberto, né? Tão explicado. E podemos ver essas bestas, o papel dessas bestas. Eu quero olhar em Apocalipse 13 um pouquinho com você, porque nós lemos um pouquinho Daniel, nós lemos João, e eu quero ler Apocalipse 13. Esse foi o tema da pregação hoje na cidade de São Roque. Hoje nós estamos vindo de lá. Versículo 11. A besta que subiu da terra. Porque são duas bestas, né? Tem muitos que só olham para Roma como uma, o Vaticano, mas são duas. E tem essa, a besta que subiu da terra, em Apocalipse 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. Então, nós estamos vendo que esta segunda besta vai exercer o poder da primeira besta. Ou seja, seu propósito de existência dessa segunda besta de Apocalipse 13, o objetivo para o qual trabalha é tudo para a primeira besta. Então, Deus estava trazendo essas revelações a Daniel. Estava trazendo essas revelações a João. Né? Daniel viu isso, João também viu isto, né? Ao qual eu relatei, né? E esses trovões, esses mistérios contidos nos 7 selos. E quando a palavra foi levada a Daniel, falou: ó, Daniel, vai, porque essas palavras eram para o tempo do fim. Olha como nós somos abençoados, amados irmãos. Por quê? Porque quando chegou no tempo de Daniel, essas palavras estavam seladas. No capítulo 5 de Apocalipse, o livro estava selado, mas em Apocalipse 10 desce um anjo com um livrinho aberto. Essa abertura da palavra, mostrando que nós estamos no tempo do fim e que nós somos essas pessoas especiais que se interessariam por isto. É claro que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Nada porque somos bons, mas Deus nos escolheu. Deus nos predestinou para que hoje, no tempo do fim, fôssemos acordados por essas verdades. Recebemos um mensageiro, recebemos um profeta. Olha que coisa maravilhosa. Como devemos ser gratos, como devemos, ao acordar todo dia, e agradecer a Deus. Porque quantas pessoas no mundo receberam um Elias? Você recebeu. E eu recebi. Então somos especiais, né? Somos pessoas assim que devemos ser gratos a Deus por tal misericórdia ministrada a nós. Essas coisas foram seladas no tempo de Daniel. Se encontravam seladas quando João viu no Apocalipse 5, e eram os mistérios contidos nesses selos.
Porque estão selados em forma de símbolo, porque são mistérios. E Deus, durante as eras da igreja, você vai notar que nós somos a única igreja que pode olhar para trás e ver tudo dividido corretamente, né? A era de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, cada era com seu mensageiro. Recebemos o estudo das eras da igreja, dos selos, das trombetas, das taças. Olha como somos privilegiados, olha em que altura chegamos. Somos a única igreja que pode olhar para trás. Porque quando os nossos irmãos estavam nas eras da igreja, eles nem sabiam o que era, não sabiam qual era o mensageiro da era. Mas através desta mensagem, o profeta, através da revelação, através da inspiração dada por Deus a ele conseguiu colocar os mensageiros, as eras da igreja, conseguiu tipificar as eras da igreja na cronologia da era vigente, né? Com o mensageiro da época. Então foi algo muito grandioso. Eles não tinham isso, mas hoje nós temos isso. Hoje Deus nos municiou, hoje Deus nos deu a sua palavra para que pudéssemos ter clareza e não estivéssemos andando aí numa luz falsa ou andando aí na escuridão. Deus nos revelou através do seu anjo. Que coisa, né? Um anjo é enviado a Daniel, um anjo é enviado a João, um anjo é enviado a você, um anjo é enviado a Pedro, um anjo é enviado a Sansão, um anjo é enviado a Jacó, um anjo é enviado a Moisés, ministério de anjos. Então, quando nós vemos as Sagradas Escrituras, nós vemos que nós também temos isso e que nós nos identificamos com os nossos amados irmãos e que esse ministério de anjos continua na igreja. Os selos vieram ministrados através de anjos. Que coisa maravilhosa, não? Como somos especiais. Então ele selou tudo isso, os mistérios de Deus, ele não havia aberto isso completamente? Ele não havia aberto isso completamente? Ele selou tudo. Por quê? Porque a revelação disso, irmãos, a revelação dessas profecias, a revelação disso faria com que os eleitos que estão na terra não fossem enganados. Então a revelação, a abertura da palavra, a abertura dos selos, a abertura dos mistérios, a abertura da continuidade da palavra, o nosso esclarecimento, né, do nosso entendimento faria com que eu e você não fôssemos enganados por essa besta que está se levantando da terra. E o profeta falou quem é essa besta se levantando da terra, identificada em Apocalipse 13. Então essa revelação faz com que os eleitos que estão na terra hoje não sejam enganados. Porque o ministério dessa besta é enganar. E enganam a todos que estão na terra. Então, nós não seremos enganados. Nós saberemos dessas coisas. Agora, o resto do mundo que não tem a revelação da palavra de Deus, eles adorarão a besta. Não é? O resto do mundo. Veja a seriedade, veja a necessidade da revelação. Por isso que o profeta falou que nunca seria super enfatizado a importância da revelação para a igreja.
nunca seria tão enfatizado. Por quê? Porque é ela que não permite, é ela que esclarece, é ela que não deixa a gente adorar o errado. O resto do mundo que não tem a revelação irão adorar a besta. Isso está em Apocalipse 13, né? Apocalipse 13, ó, versículo 14. Ó, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia. Então, ela foi feita para enganar e foi feita para fazer com que o mundo adore a primeira besta. Deus estava trazendo isto. E eles saberão disso, os eleitos, enquanto o resto do mundo, que não tem a revelação, vão adorar. A segunda besta faria com que adorassem a primeira besta. Olha para que essa segunda besta foi levantada. Você viu aí? Vamos continuar, Apocalipse 13. Né? Versículo 12, ó. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, a segunda besta faria com que a terra adorasse a primeira besta. É por isso que vivemos em uma era profética. Porque, pelos tipos, como eu falei no início do programa, nós vimos que isso aconteceu com Nimrod, nós vimos que isso aconteceu com Nabucodonosor, né? Nimrod envolvendo ali uma adoração, Nabucodonosor também envolvendo ali uma adoração, e esse mistério babilônio de hoje também, fazendo com que todos, forçando de todos a adoração. E Apocalipse 13 se trata de adoração. O capítulo todo fala sobre adoração, uma adoração falsa, né? Uma adoração falsa. Então, é por isso que hoje nós estamos vivendo em uma era profética. Uma era profética que veio, que trouxe, né, uma mensagem profética, é uma era profética, recebemos uma mensagem profética e que nos abriu uma revelação do livro, uma revelação profética das profecias, dos eventos modernos esclarecidos por profecia nos nossos dias. Que coisa, hein? Que coisa. Hoje, uma sexta-feira, à noite, você aí assentado, ouvindo essas coisas, mostra o tanto quanto você é especial. Então, tudo se trata de adoração. E você viu o que vai acontecer com as pessoas que adorarem a besta? Em Apocalipse 14, versículo 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então esse terceiro anjo, ele proclama algo muito grande, né?
muito um julgamento muito terrível para aqueles que adorarem, né, a besta e receberem a marca. Ou seja, o profeta fala que a noiva não passará por essas coisas, porque ela estará gozando de um evento muito glorioso de 3 anos e meio na glória, né? Na glória. Então, quando você vê isto, ele denunciando esse maior julgamento que é pronunciado, por quê? Porque eles recusaram receber a verdade. Eles colocaram Cristo para fora da igreja. Então, quando você, por exemplo, quando você não recebe o presente de Deus, quando você não recebe, né, a advertência de Deus, o que resta é juízo. Então, essa era é uma era que estamos vivendo, é uma era profética, é uma era que estamos vendo o levantar dessas duas bestas, é uma era que, pelos tipos, nós já vimos o que aconteceu com Nabucodonosor e Nimrod, né? O que envolvia ali era uma adoração, é uma coisa enganosa. Estamos vendo aí novamente Jezabel e Acabe casados novamente, né? Vemos aí o Vaticano e o Washington juntos com isso, vemos que essas nações, esses Estados Unidos da América de Apocalipse 13, é realmente a nação profética que o irmão Brano falou, né? Que vai fazer com que todos adorem a primeira besta. Então, nós estamos vendo isso em nossos dias. E nós estamos recebendo uma mensagem de arrebatamento. Olha como você é especial. E olha a necessidade da revelação dessas profecias. Porque sim, eu volto a dizer, nós amamos toda a palavra de Deus, os evangelhos, Marcos, Lucas, João, Mateus, nós amamos toda a palavra de Deus, mas, Daniel, sela estas palavras, porque isso é para o tempo do fim. E olha como Daniel ficou inquieto para saber o que significava aquelas coisas. E você vai em Apocalipse e você vê o João recebendo aquele anjo, até que ele foi adorar aquele anjo. O anjo falou, não faças tal, porque eu sou conservo teu e teus irmãos, os profetas. Então ele começou a receber a revelação dessas profecias que estavam seladas, toda envolvida em símbolos, não explicadas claramente durante eras, mas para você e para mim, chegou a nossa vez de ver, de desfrutar desta abertura dessa palavra, de ver os mistérios revelados, de ver esses eventos modernos diante dos nossos olhos esclarecidos por profecias, de poder ver, olhar mais além e de ver as coisas que depois dessas devem acontecer, porque os selos é para mostrar as coisas que foram, que são e que serão. E são essas coisas que estão movendo o coração dos eleitos para eles não serem enganados. Porque se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos não podem ser enganados. Que coisa. E quando eu estava falando de você receber, quando você não recebe o presente de Deus, o que resta é juízo. Então, quando o povo não recebeu Jeremias, eles foram parar na Babilônia. Não é? Quando eles não receberam Elias, olha o que aconteceu, olha o que Jeú fez. Quando eles não receberam João e Jesus, Tito veio e os massacrou. Então, servir a Deus é realmente receber aquele que ele enviou. E nós temos recebido uma mensagem deste calibre. Uma mensagem profética. Uma mensagem que o mensageiro estudou as eras da igreja. Trouxe a abertura dos selos.
das trombetas. Que coisa maravilhosa, amados. Não podemos errar. Olha como nós crescemos no conhecimento de Deus. Olha como a nossa vida cristã está assim, impactada pela palavra de Deus, pela abertura desses mistérios. Quando eles não aceitaram José, eles foram para o Egito para serem escravos lá por 400 anos. Então, isso mostra realmente que nós precisamos deste Espírito Santo. Que nós precisamos deste óleo, né? Que nós precisamos desses trovões, porque os trovões, eles estão conectados com os eleitos. Você sabia que os trovões estão conectados com os cavaleiros de Apocalipse 19? Na mensagem do quarto selo, o profeta fala isso. Quarto selo, página 294, parágrafo 315, ó. Os que estão com ele também estão sobre cavalos brancos e são chamados os escolhidos antes da fundação do mundo. Amém. E eles são fiéis à palavra. Amém. Ufa, gostei disso. Chamados, escolhidos antes da fundação do mundo, e então fiéis à palavra, pela escolha deles, e completamente estimulados com vinho novo e azeite. E que ocasião aquela lá em cima na glória, hein? Os 3 anos e meio, hein? Descendo com vinho novo e azeite. Cavalgando juntos, descendo para encontrá-lo. Eles sabem que os trovões nos declararão a coisa muito em breve, está vendo? Então os trovões estão conectados com o Apocalipse 19. Trovão. Trovão. Que coisa maravilhosa. Como Deus tem feito isso para nós. E como nós devemos nos aproximar disso. Porque Daniel, se você perguntar para Daniel se ele conhecia sobre os animais, ele conhecia sobre o leão, sobre o urso, sobre o leopardo. Ele viu o bode, ele conhecia sobre esses símbolos. E nós também precisamos conhecer, porque o Espírito Santo veio para nós nesses dias abrir isso para nós. Olha como nós somos especiais, amados. Este programa de hoje foi para que você pudesse se conscientizar do tamanho dessa mensagem. Esta revelação não vai deixar você adorar a besta. Essa revelação profética desse tempo do fim seria o combustível, seria o óleo. Não é isso o que a segunda besta faz? Ela não faz chover fogo do céu através de seus satélites? Uma nação quebrada, uma nação economicamente quebrada, que precisa estar fazendo guerras e mais guerras para poder, porque é um predador ferido, e precisa estar fazendo guerras e mais guerras e mais guerras para poder obter riquezas? Atrás de petróleo, olha como um óleo, né? Petróleo, né? Se um óleo natural é tão importante para uma nação, e o Espírito Santo, esse óleo para nós? Como a noiva também precisa desse óleo para estar unida com ele, para poder enxergar as sagradas escrituras. Então, nós estamos vendo todo esse desenrolar desse cenário mundial, né? Deus falou para Daniel, a ciência se multiplicará. Estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. Estamos quase para cruzar o Jordão. Então, pense nessas coisas.
quão grato nós devemos estar vendo a nossa continuidade do outro lado, vendo que essa mamba tem que ser presa, vendo que as nações estão sendo enganadas, vendo que 144 mil judeus serão selados, tudo na mais perfeita ordem, vendo Jesus vindo com seus santos ressuscitados. Que coisa maravilhosa, que plano que terá continuidade do outro lado. A bestas se levantando, enganando, com poder político, com poder religioso, com poder econômico, enganando as pessoas. Mas houve uma mensagem que diz, aquele que adorar, aquele que tiver a marca, aquele que aceitar esse sinal, ele vai provar da ira. E nós fomos avisados, recebemos este Elias. Que mensagem que fez bem para nós. Que revelação que fez bem para a nossa alma. A abertura dos mistérios, das palavras seladas para o tempo do fim. E você e eu somos essas pessoas, esse um dos tais, que se inclinariam para essas verdades, que debruçariam, que dedicariam tempo. Os Daniéis do tempo do fim. Que coisa maravilhosa. Esses astronautas do tempo do fim que se interessariam por essas verdades. E nós estamos aqui, prestes a sair dessa dimensão para a ceia das bodas do Cordeiro. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus, foram tantas coisas que foram colocadas num curto prazo de tempo. Qualquer coisa volta, medita, porque você é um abençoado. Você é um Daniel do tempo do fim. Você é um daqueles que não serão enganados. Porque como eu coloquei aqui, a revelação vai fazer com que os eleitos que estão na terra naquele tempo não sejam enganados. Porque é a abertura dos mistérios, é a abertura que mostra quem é quem, e mostra os papéis de cada personagem dessa Bíblia, desses tempos modernos em que estamos vivendo. Os tipos de Nimrod estão aí, da Babilônia estão aí, o mistério Babilônia mostrando aqui, e nós estamos vendo tudo num panorama. Deus abriu os nossos olhos para nós não sermos enganados, e nós vamos para este grande arrebatamento. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe a sua casa, porque onde tem Elias, o azeite não acaba, a farinha da panela não acaba, não, se multiplica. E esta mensagem veio nos trazer muito azeite, muita palavra, muita revelação, uma mensagem profética, uma revelação profética para uma era profética, onde nós estamos vendo todos os personagens de pé, e nós também estamos de pé, porque nós somos a esposa do Cordeiro, que será raptada muito em breve. Deus abençoe vocês e até a próxima com mais um programa A Vereda do Justo. Shalom.